Chegue mais, galera. Cartoleiros e cartoleiras, chegou a hora da rodada 3. Dicas finais, hein, Paulo? Vamos aumentar mais uma vez. Tem alguns segredos. Quais jogadores do Boca você vai escalar? PSG, será que ele vai forte ou fraco que nem foi contra o Botafogo? Confirma após a vinheta. Exatamente, Sandro. E aqui agora a gente vai trazer os conteúdos dessa rodada 2 para a gente fazer a base do nosso time da rodada 3, passando aqui, como a gente trouxe, alguns scouts, né? Primeiro, começando com os 3 maiores pontuadores, né, os times. Foi o Benfica, 157 pontos, Botafogo com 87 e o Fluminense roubou a vaga do Flamengo por pouquíssimos décimos. Ambos fizeram 85, só que o Fluminense ficou à frente, mesmo tomando 2 gols, né? Mas fez 4 gols, puxou muito scout, né? Duas goleadas, né, Paulo, dos times brasileiros. Os times brasileiros estão bem, né, cara? Botafogo, Fluminense, Flamengo, muito bem. O que a gente está fazendo, né, Paulo? Fazendo uma análise da segunda rodada, pessoal, para daí dar as dicas muito importantes para vocês da rodada 3. Aqui também trazendo os maiores pontuadores de alguns times dessa rodada 2, o Benfica com Barreiro, Di Maria e Pavlidis. Chama atenção os 3 com muitos scouts, né? Os 3 geraram muita finalização defendida para fora, desarme, falta sofrida, né? Não à toa, ambos ou passaram de 20 pontos ou chegou próximo, como foi o caso do Pavlidis, né? Os 3 aí maiores mitos da rodada, com 19 pontos, 21 e 22 pontos também, Sandro. Chama atenção, Paulo, você vê como o jogo é muito desigual contra o Oakland City. Praticamente não tem desarme, é só chute. Então, eles ficam com linha baixa, o time vai cruzando e chutando, tem escanteio, né? É assim o Boca vai jogar também, é assim que a gente vai tentar dar as dicas. Exatamente. Maiores pontuadores agora do Atlético de Madrid, que pega o Botafogo nessa rodada. O Barrios, meio campista, com 2 desarmes, 2 gols, fez 19 Surpresa. pontos. É verdade. O Simeone, o filho do treinador, 13 pontos com 2 assistências, muita média básica. Eu já imaginava a média básica, mas teve 2 assistências. E o lateral, Ravi Galan, com 6 pontos também de média básica. Né? Outro que vem indo bem no Cartola, né? Vamos ver como é que vai ser nesse mata-mata. Pega o Botafogo agora, vamos ver como é que vai ser esse Atlético de Madrid. Bayern de Munique, que tem um confronto contra o Benfica para saber quem será o líder. Será que vai ser o jogo de companheiros ou não? Vamos ver, né? Teve aí o Harry Kane com 17 pontos, o Olise com 12 pontos, né? A gente trouxe o Sandro trouxe a analogia de que ele é o Arrascaeta do Cartola do Mundial. É o craque. O jogo de 2 times, 2 jogadores. O terceiro maior pontuador foi o Company com 4 pontos, né? É o que chama a atenção. O Bayern é muito superior ao Benfica, deve ganhar. E os outros jogadores não estão acompanhando o mesmo nível do Kane e do Olise, né? O Olise, o que seja. Os outros jogadores estão bem abaixo, com exceção do Musiala, que novamente se machucou. Então, realmente, esses são os 2 jogadores que chamam a atenção para a rodada 3 também. Não vamos pesar muito no Bayern, não. Exatamente. E aqui trazendo os goleiros que mais pontuaram, o Benside do Esperance, que pegou pênalti, o John do Botafogo fez 8 pontos, e o Trubin do Benfica, né, que acabou fazendo 2 defesas, uma rodada que, como a gente falou também na live, não teve assim tantas pontuações para goleiros. Laterais, outro do Esperance, olha só, o Ben Ali com 9 pontos e 20, Vitinho e Cuiabano, ambos do Botafogo, foi um jogo de muito, né, enfrentamento do PSG, que teve muita posse de bola, e os laterais conseguiram entregar uma quantidade boa de desarmes, fazendo um 8,70 e o outro 8,20 foram os laterais que mais pontuaram. Os 3 zagueiros que mais pontuaram também teve a surpresa, né, do zagueiro recente, a rodada ainda não acabou, tá tendo no momento que a gente tá gravando o River Plate e Monterrey, possa ser que um zagueiro entre aí, Sérgio Ramos, que gosta de fazer muitos gols, mas o Freitas acabou entrando nessa dupla junto com o Alexander Barbosa, o Otamendi, agora virou um trio com o Freitas, que fez gol, teve finalização para fora, falta sofrida, foi um herói improvável, né, para a torcida fluminense, fez o gol, a virada do 3-2 e depois o Keno acabou completando. Isso é um acaso, né? Você vê que ele não faz nenhum desarme. O que a gente espera do zagueiro não é gol, né? Só do Otamendi, né? Assistência e gol. É o zagueiro mais ofensivo do mundo. E é incrível como ele se posiciona bem e é agressivo. Agora o Barbosa, show de bola, muito desarme. Verdade. Aqui, 3 jogadores que imitaram com média básica, que a gente trouxe também. O Richard Rios do Palmeiras, com incríveis 6 desarmes e 5 faltas sofridas. Richard Rios é mito. Mesmo cometendo muitas faltas, ele cometeu 5 também, mas foi 9 pontos só de média básica. O cartão amarelinho dele de sempre, né? Busquets também com 5 desarmes, 2 faltas sofridas. É fora da curva.
E o Alexa Debabola, que a gente trouxe também com 5 desarmes, entregou média básica. Outro mito que a gente já está acostumado aqui no futebol brasileiro. Espero mais jogos dele aqui no Brasileirão. Muito bom zagueiro. Bom, as decepções da rodada 2 não poderiam ser de outro time, né? O Paris Saint-Germain pegou todo mundo de surpresa, ou melhor, o Botafogo pegou todo mundo de surpresa. O Doué, 2,20 pontos, o Vitinha, 2,80 pontos, e o Kvaratskhelia com 5,30 pontos também. Muito se esperava gols desse trio, né? Não à toa estão nos mais escalados, top 20 tem os 3. Doué, o terceiro mais escalado, o Vitinha, o sétimo mais escalado, e o Kvaratskhelia foi o 12º mais escalado, e ambos não participaram de gol, não teve a mitada que muita gente esperou, né? Da equipe do... Isso. O Doué foi realmente uma decepção. Ele é craque, joga bem, mas não teve espaço. Agora, o Vitinha, pessoal, não é a característica, né, Paulo? Não é um jogador para cartola, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando escalar ele, porque ele pode dar assistência, né? Mas gol e também desarme, muito pouco. Verdade, embora ele tenha feito o gol na primeira rodada, né? Fez 10 pontos, marcando o gol no jogo contra o Atlético de Madrid. É aquele jogador dependente de gol, né? Que a gente fala. Maiores pontuadores dos times brasileiros de agora. Flamengo, o Plata, Bruno Henrique e o Wesley. Fantástico. O Plata, muito bom. Surpresa, né? Surpresa. Bruno Henrique entrou, fez o gol e assistência, mas não teve também muita média básica. E aqui teve o Danilo com 8 pontos, o Wallace Ian também com 8 pontos do gol, mas como não gerou esse caos, eu trouxe o Wesley, que fez 6,60 pontos, né? Inclusive, saiu até notícia que o Chelsea gostou bastante da atuação do Wesley, tá de olho nele, né? Então, realmente se recuperou na partida depois do gol que ele acabou dando, um excelente lateral, um dos melhores que tem surgido no futebol brasileiro, né? Que vive escassez, e o Wesley tá muito bem. Lateral de seleção, né? Sempre chama atenção, e realmente ele fez um ótimo segundo tempo. Primeiro tempo ele falhou bastante. Maiores pontuadores do Botafogo: Barbosa, Vitinho e o John, né? O Vitinho é muito bom, né? Próximo. Vitinho um mito, né? Com os desarmes dele que ele entrega. Não deu assistência como foi no primeiro jogo, mas conseguiu entregar ali uma média básica interessante também, junto com o saldo de gol que acabou ajudando. Palmeiras, o Richard Rios, que a gente já trouxe aqui. Flaco Lopes, com gol e 2 finalizações para fora, cometeu as suas faltas também. E o Maurício, que a gente trouxe também no início da temporada, um jogador interessantíssimo, deu assistência, desarme, finalização para fora, e não jogou muitos minutos, né? Ele não foi o titular, foi no banco, entrou e conseguiu agregar muito à equipe do Palmeiras. Para a gente fechar, o Fluminense, que jogou recentemente, teve o Arias com um mito, 15 pontos e 30, gol, assistência. Arias é a Rasca 2. É incrível a qualidade do cara. Golaço de falta, inclusive. Ele participa de todos os lances, né, Paulo? Se você perceber, tudo passa por ele, né? Ele triangula do lado esquerdo, lado direito, né? Infiltra e bola parada. Freitas com 9 pontos e 30 também, o zagueiro, como a gente trouxe, gol, finalização para fora, falta sofrida. E o Keno, que entrou, mudou o jogo, né? Fez o gol, desarmou, finalizou para fora, tomou o amarelo dele na comemoração, né? O normal do Keno também, mas foi um baita jogo do Keno, né? Mudou, quem sabe vai ser titular na próxima rodada, né? Eu até comentei com você em off, cara, me assusta o Keno não ser titular. Lógico que tem a idade que pesa, ele não consegue realmente, vai entregar 90 minutos, mas ele é um jogador para ser titular do Fluminense, né? É um baita jogador. Com relação ao Palmeiras, né? Que tem um confronto contra o Inter Miami, pegar já os jogos, né, Paulo? Tá difícil escalar alguém do ataque, cara. Você vai escalar Flaco Lopes, complicado. O Maurício é o nosso jogador que a gente sempre fica olhando, o Richard Rios pela média básica, só que esse campeonato, né, Paulo, a gente não vai ficar escolhendo pela média básica. Os caras estão fazendo 20 pontos. Tem que botar os mitos logo, e é isso aí que a gente vai tentar. Você vê que tem tantos jogos, mas a gente vai concentrar os jogos de novo, pessoal, nos mais favoritos, né? Não tem jeito. Exatamente, a rodada que inicia na segunda-feira às 16 horas, importante. 16 horas tem 2 jogos que eu tô vendo que muita gente vai querer apostar, principalmente no Paris Saint-Germain. Ou seja, teremos a escalação do PSG e do Atlético de Madrid contra o Botafogo. Término da rodada na quinta-feira, também às 16 horas. São 4 dias, começa no horário, termina no mesmo horário, às 16. Passando aqui, Sandro. Com 2 jogos a menos, né, Paulo? Salzburg não vale para a rodada do Cartola pela terceira vez seguida. 3 jogos seguidos que o Salzburg não vai valer. Não jogou o Cartola, né? Se não passar de fase, ainda vai jogar amanhã. Se não passar de fase, não vai jogar o Cartola, né? Mas a gente não tá fazendo falta, né, Paulo? Não tem muitos bons jogadores. A gente tem, começando na segunda-feira, PSG e Seattle.
Atlético de Madrid, Botafogo. Na mesma segunda, para a gente fechar, Inter, Miami, Palmeiras e Porto e Al-Ahly. Aqui a gente digita o PSG desses 4 jogos, né, Sandro? É isso aí, exatamente. Os outros 3 jogos, eu acho que o Atlético de Madrid vai dar um trabalhozinho no Botafogo. Sim. É o que você, você comentou com relação ao segmento, né, de desarmes, né, que o Botafogo cede, o Atlético de Madrid também, mas eu concentraria no Paris Saint-Germain. Também acho que é a melhor opção desses 4 jogos. E também manter a escalação, isso pro Cartola do Mundial, que toda hora um jogador deixa de E jogar, eles vão vale muito. precisar ganhar, né? Vão precisar ganhar. Exatamente. Terça-feira, a gente tem Benfica e Bayern de Munique valendo a liderança do grupo. Alcancira e Boca Juniors. Esperance e Chelsea. Los Angeles e Flamengo. Também nesses 4 jogos, o que a gente mais indica é o Boca, né, Sandro? Boca, exatamente, não precisa nem falar por quê, todo mundo já sabe. Só que o Boca não tem tantas opções, né, pessoal? Não dá para botar 6 jogadores. Isso que a gente vai montar o time, vocês vão ver. Se você escalar 6, você pode realmente perder muito jogador bom do PSG, do Bayern, né? O Chelsea tem o Pedro Neto só, mas o Chelsea realmente, eu já venho comentando isso, que não é um time, é um time top da Europa, mas não é bom. Não é bom, não tá jogando bem. Aí vem o Fluminense, né, Paulo, tendo um confronto, eu acho que até equilibrado. Falando só sobre outro brasileiro, o Flamengo a gente não vai apostar porque tá classificado em primeiro, deve rodar o time todo, né? Isso, Então a mesma coisa do Fluminense, né? Isso que eu ia falar, né? Agora o Fluminense tem a vaga ameaçada, né? O Fluminense pode, se É o perder primeiro, uma. né? O Borussia pega o Ursa. O Borussia deve vencer. Uma Melody joga para se vencer o Fluminense, tira o Fluminense, né? Verdade. O Borussia deve ganhar do Ursa. Eu pensei que o Mamelo estava fora, mas o Mamelo ganhou, é verdade, está com 3 pontos. 3 pontos. Ganhou na primeira rodada. Na primeira rodada. Borussia, cara, boa surpresa, né? Na segunda rodada, né, Paulo? 4-3. É o time exposto que imaginou, mas conseguiu fazer seus gols. A gente até criticou, mas tem uns atacantes interessantes, né? Que o pessoal apostou e deu certo. Aí pega um time fraco. É um time muito fraco, verdade. Inter e River Plate e Urawa e Monterrey. Esses 2 aí vão fugir. Fugir completo. No máximo, o Lautaro de reserva de luxo, talvez, porque argentino com argentino, ele entende o jogo, pode se sobressair. Verdade. Mas bem difícil esse jogo aqui. Urawa e Monterrey também fugir. E aí na quinta-feira a gente tem um jogaço, Sandra. Eu espero, né? O City contra a Juventus, que deu 5-0 no jogo, no jogo na primeira rodada. O City deu 2-0, mas ainda está encaixando os reforços. E aí, outro jogo. Quem escalar alguém do Haddad contra o All-in, eu pago o plano de sorte. Quem escalar um jogador desse jogo aí, eu pago. Voltando para o Juventus e Manchester City. Engraçado que eu tenho uma imagem de Juventus muito mal no italiano. Só que aí que tá, né? Eles reformularam. A gente até tá conversando. Os zagueiros são novos. Eles deram uma reformulada e deu certo. Encaixou o time. E o Manchester City está tentando encaixar. Então, como o Paulo falou, é um jogo bem equilibrado. Não é favorito o Manchester City, não. É um jogo de ambas marcas, 1-1, 2-1 Manchester City. Eu acredito que o Juventus não tem força para ganhar. É isso aí, Paulo. Vamos pro time. Bora. Que muita gente gosta. A gente, infelizmente, não tem um campinho, né, para ficar colocando jogador. A gente já vai botar a foto do time que a gente acha que é a nossa dica realmente final. Podem colar. Claro, vocês vão diferenciar. Mas esses jogadores, e tipo assim, a gente também quer mudar um pouco para não sair do óbvio, né? Por exemplo, a gente botou o goleiro do Boca, muita gente não vai botar, porque imagine, o goleiro do Benfica fez 2 defesas, foi um dos maiores pontuadores. Se você ficar arriscando em outro goleiro, é capaz de você tomar gol e perder ponto, né, Paulo? É verdade. Aqui a nossa defesa ela é composta por Boca Juniors e PSG. E Nuno Mendes, né? Estrategicamente, né? É quem a gente acredita que vai segurar o saldo de gol. Paris Saint-Germain e Boca Juniors. O Nuno Mendes foi poupado no jogo contra o Botafogo, jogou só 10 minutos no segundo tempo, então deve voltar a ser titular, até porque o PSG tem que dar uma resposta para o mundo inteiro e precisa garantir a primeira colocação. O William Patti, que é barato, tá? Zagueiro barato, fez 4 de média básica contra o Botafogo, zagueiro interessante também. Boa, zagueirão, gostei dele. Zagueiro. E é bom falar isso do barato, Paulo, porque a gente não vai mostrar o valor. O pessoal, esse time está bem na realidade de 140, sim, né, Paulo? Ou 160, 170 cartoletas, que é o que todo mundo tem agora. Exatamente. Marquezinho no gol, que até desarme teve na última rodada, foram 2 desarmes dos atacantes do Bayern de Munique. Incrível.
Técnico russo do Boca Juniors, que também te acredita que vai vencer e não vai tomar gol. Ótimo goleiro Marquezinho, eu gosto. Tem 2 outros jogadores do Boca Juniors. O Blanco, que muita gente na live indicou, que é um lateral que apoia muito, desarma também. E o Ayrton Costa, que também é um zagueiro que entregou 4 pontos sem saldo de gol na última rodada, de média básica. Então, uma defesa ali composta por Boca e PSG, padrão, né, Sandro? Exatamente. Aí tá a dica, pessoal. A gente conhece pouco. O PSG a gente já conhece bastante no Mendes, né? Pela característica de desarme. Agora, esses são 2 peças do Boca que a gente indica. Eu acho que diferenciadas. Não vá no mais barato, não. Vá nesse que realmente, como o Paulo falou, vai entregar a média básica. E o meio de campo são os craques aí, né? O Olais realmente é o Arrasca, John Arias é o Arrasca 2. Arrasca a gente não vai confiar, que a gente já falou que o Flamengo vai poupar. E o Kvara, espero que ele imite, né? Porque ele, mesmo ruim, Paulo, ele entregou 5 pontos, mas é um jogadorzaço. Eu acho que tem grande potencial de ser o mais escalado da rodada junto com o Doué. O Kvaratskhelia, ele acho que vem aí para ser o jogador mais escalado, 5 pontos. Você viu que tudo que o PSG fez de bom no primeiro tempo passou por ele. Tudo. Tudo era ele que atacava. E os 2 desvalorizaram, isso é bom, né? Não estão tão caros, isso é bom. Quem vai estar carinho é o Kane, né? Mas eu acho que vale a aposta. Olha a estratégia da gente, hein, pessoal? No mesmo jogo, eu acho que vai ter muitos gols, um jogo bem aberto, porque os 2 vão querer liderança. Kane e o Pavlidis aí. Ou seja, os 2, a gente espera que os 2 façam gols. Aí, o que é o seguinte? O Bahia amassou o Benfica, ganhou. Beleza, você ficou com o atacante. Se for ao contrário, Kane zicar, o Pavlidis deve fazer um gol. É essa a nossa estratégia, no mesmo jogo, do que você escolher aleatoriamente. A gente podemos dizer um outro atacante, Paulo, para a gente, fora o Merentiel, né, que a gente já está vendo do Boca. Você acha que vai... Atacante. Pedro Neto do Chelsea, né? Pedro Neto do Chelsea. Muita gente acha que ainda vai com Messi. Messi, Lautaro, como você falou, do confronto argentino. São esses jogadores, pessoal. Eu acho que tá um ótimo time, Paulo. É agora, o mais... uma surpresa também para a zaga, se me permite. Quem não quiser botar o Pátio, o Ayrton Costa, um zagueiro que você ama. Quero ver se você vai saber quem é. Você é apaixonado por esse zagueiro, porque você é madrilenho. Você é torcedor do Real Madrid. Caramba. Ele é do Real Madrid? Ele tá no Monte Rei. Ah, sim, claro. Ele não é muito caro, não. Sérgio Ramos é craque demais. Contra o Urawa, né? Pode segurar a saldo de gol. Boa, Paula. Excelente. Ele deve ser mais caro, né? Mas ele tem uma parte ofensiva. Rapaz, aí tá aí um bom diferencial. Pô, gostei da dica, Paulo. Excelente. Não pensei nele. É difícil, pessoal, né? A gente ficar escalando sem saber quanto custa. No automático é complicado. O Cartola não está ajudando nessa parte, mas tudo bem. Está aqui o canal Cartola Tático, produzindo conteúdo para vocês, dando dicas. Colhe nesse vídeo, ele vai rolar até o final da... Não vai ter live, né, Paulo? Esse vai ser nosso vídeo final, essa é a nossa dica, e a gente vai imitar de novo. Estamos fazendo nessa rodada quase 130 pontos, né, Paulo? Verdade, exatamente. E para fechar o ataque, o Doué, Harry Kane, Merentiel, que jogou no Palmeiras, né? Tá comendo a bola no Boca Juniors, fez um golaço contra o Bayern. A gente imagina também que ele deve ir bem nessa rodada, né, Sandro? É isso aí, Paulo. Show de bola. E para fechar, Paulo, você dobraria o ataque do Boca? Não vale a pena, né, Paulo? Acho que tem o Zunin, né, que é um bom jogador também, cobra muita bola parada, né? Tem ali, eu escolheria um ou outro, o Merentiel ou o Zunin, aí fica a seu critério. Pode até botar como reserva de luxo, né? Quem sabe, né? Pode ser, aí é uma boa. Boa, Sandro, eu gostei. Como reserva de luxo seria uma boa. Colocar ali para minar. Fugir daquela estratégia da gente. Muita gente vai torcer o nariz. Pô, Benfica botar no mesmo jogo. Não é estranho, não, pessoal. É o jogo. Imagina um jogo de 4-3, a gente tá vendo muito jogo assim. 4-3, 3-2, né? Então pode ser. Quanto mais o time ataca, mais ele expõe também a zaga. É isso que a gente pensa, né, Paulo? E Bayern e Benfica não jogam com linha baixa. Ao contrário. Eles jogam atacando. E aí, para fechar nosso vídeo, pessoal, fora com a gente, um canal diferente. O nome está dizendo Cartola Tático. A gente não se baseia só em estatística. Tá? Eu e o Paulo Analista. Paulo é um profissional de futebol, analisa, vive e respira o futebol, me ajuda aqui nas dicas, nas análises. Tem o nosso plano de sócio que custa R$50 no Pix. Vale o Mundial de Clubes, sim, pessoal. E também o brasileiro, tudo junto. Eu coloquei o plano de sócio, né, Paulo? A gente deu um bônus para o pessoal, nem cobrou nada. Muitos grupos fazendo um grupo esse cobrando. E tem custo, né? Mas a gente não, a gente está investindo no canal para o canal crescer. Fale com a gente, curta o vídeo, espalha para a galera. E obrigado aí pela audiência, Paulo. Dá as suas palavras finais. Vamos imitar, Paulo.
Obrigado, Sandro. Vamos imitar mais uma vez, rodada que a gente está indo muito bem. Vamos para chegar nessa fase mata-mata com tudo. Faz agora o gabarito. Mitamos na primeira rodada, mitamos na segunda. Vamos fechar a fase de grupo com excelência e ir com tudo para as oitavas. E a última dica, está sendo fácil escalar essas 3 rodadas, né? Porque sempre favorito é mais fácil. Agora vai começar a pegar nas quartas de final e aí vai valer a análise tática, vai valer o nosso conteúdo. Vamos lá, Paulo, vamos mitar. Valeu, galera!